Uma questão que vai abordar a parte da estequiometria, envolvendo aí a parte de soluções em cálculo de pH. Observe. Uma empresa de carcinocultura resolveu iniciar uma criação de camarões em determinada região. Para amenizar os custos do investimento durante a estação chuvosa local, a empresa armazenou 2 metros cúbicos, ou seja, um total de 2.000 litros de água das chuvas em um tanque. Entretanto, devido ao alto índice de poluição atmosférica da região, a água apresentou um pH igual a 3, valor impróprio para o cultivo, já que um pH adequado à criação dos camarões deve ser cerca de 7. Dessa forma, foi necessário submeter a água coletada a um tratamento químico com adição de carbonato de cálcio, conforme a reação a seguir, onde para 2 mols de H+, são necessários 1 mol do carbonato de cálcio e a massa molar do carbonato, 100 gramas por mol. No comando da questão, ele pede a massa mínima de carbonato de cálcio necessária para a correção do pH do tanque de água é de aproximadamente. Observe que o pH inicial, ele é um pH em 3, ou seja, a concentração do H+, inicialmente, era de 10 a menos 3 mol por litro. Porém, o nosso volume inicial, ele é um volume de 2.000 litros. Ao multiplicarmos a concentração pelo volume, teremos a quantidade de mol inicial, ou seja, 2.000 litros multiplicado por 10 a menos 3 mol por litro. Ou seja, um total de 2 mol em H+. Porém, a condição ideal é uma condição de pH 7. Com pH 7 e o volume de 2.000 litros, então a concentração do H+ ideal é de 10 a menos 7 mol por litro. E aí, ao fazermos a multiplicação, vamos ter a quantidade que deve restar de H+, ou seja, 2.000 litros multiplicado por 10 a menos 3 mol por litro. E aí, 2 vezes 10 a menos 4 mol de H+. Então, observe que a quantidade que nós temos no início, de 2 mol, e a quantidade final, de 2 vezes 10 a menos 4 mol. A diferença entre esses dois valores vai dizer a quantidade de H+ que deve ser neutralizada. Então, observe que a quantidade de H+ que deve ser neutralizada vai ser a diferença, 2 menos 2 vezes 10 a menos 4. Ou seja, é uma diferença que vai ser de praticamente 2 mols de H+. Então, pelo processo reacional, observe que para cada 2 mol de H+, vamos ter 1 mol de carbonato. Ou seja, o valor da equação, ele coincidiu com o valor que nós obtemos. Então, a quantidade de carbonato que deve ser utilizada deve ser a quantidade de 1 mol. E 1 mol do carbonato corresponde a 100 gramas. Gabarito, letra C. E aí, minha gente, cá estamos nós para a resolução de uma questão fantástica que envolve o conteúdo de trabalho e energia em mecânica, física. Vamos lá? Observe comigo o enunciado. De acordo com o modelo proposto por cientistas, o recorde de 9,58 segundos do mito Usain Bolt na prova dos 100 metros do Campeonato Mundial de Atletismo em Berlim no ano de 2009 foi atingido, aqui está a chave da questão, a uma velocidade máxima de 12,2 metros por segundo, equivalente a cerca de 43,4 quilômetros por hora. Os pesquisadores calcularam que a potência máxima de Bolt ocorreu quando ele tinha menos de 1 segundo na corrida e estava apenas com a metade de sua velocidade máxima. Muito bem, competência 5, habilidade 17 da prova do Enem. Olha só, sabendo que nessa corrida Usain Bolt
tinha a massa de 90 kg, o trabalho realizado por ele, do momento em que iniciou a prova até o momento em que atingiu sua potência máxima, é de aproximadamente, excelente. Para resolvermos, precisaremos do teorema da energia cinética, que diz que o trabalho da força resultante é a energia cinética final menos a energia cinética inicial. E aí, para quem não se lembra, a energia cinética é a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. Como ele parte do repouso, a energia cinética é nula e o trabalho que nós estamos procurando será a massa dele 90 kg, a velocidade quando ele atinge a potência máxima é a metade daquele valor proposto, então a metade de 12,2, 6,1 ao quadrado sobre 2. Resolvendo essas continhas, ficaremos com 45 vezes 6,1 ao quadrado, que vai nos levar a aproximadamente 1,7 vezes 10 ao cubo joules, caçando aqui, ó, a alternativa é. Meus queridos, não foi uma questão difícil e levamos a resposta ao item E de escola com bastante rapidez. Um grande abraço, gente, até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Caríssimos estudantes, que prazer falar com vocês. Na minha mão está uma linda questão de física que nós faremos juntos agora mesmo, contemplando cinemática, o estudo dos movimentos. Vamos lá? O gráfico velocidade versus tempo a seguir representa o movimento de um carro em uma estrada retilínea. Muita atenção, velocidade é a grandeza do eixo das ordenadas e tempo é a grandeza do eixo das abscissas. Essa é a primeira coisa que o candidato deve observar num probleminha de gráfico. Muito bem, competência 5, habilidade 17. De acordo com o gráfico, o movimento do carro é acelerado entre quais instantes? Acelerado é quando a rapidez aumenta, e rapidez é o módulo da velocidade. Observe, de 0 a 1 segundo, o módulo da velocidade está diminuindo. O módulo da velocidade era menos 5 e ficou em 0. Ele freou aí, portanto ele está retardando. Mas entre 1 e 2 e entre 2 e 4, os valores de velocidade estão aumentando, valores positivos, crescendo em módulo. Opa, entre 1 e 2 aumentou a rapidez e entre 2 e 4 também. No entanto, entre os instantes, observe agora comigo, 4 e 6, nós mantivemos o valor constante de velocidade 10. Logo, não é acelerado aí. E, finalmente, no último intervalo proposto, entre 6 e 8, os valores de velocidade em módulo estão diminuindo. Então, professor Diego Leitão, marcaremos como resposta correta entre quais instantes? 1 e 4 segundos. Voltando aqui, 1 e 4 segundos. Portanto, meus caros estudantes, nessa questão de cinemática, a opção D de dado é a melhor. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau. Uma questão que vai abordar o princípio de uma solução tampão. E a solução tampão ela tem por finalidade evitar alterações significativas no pH de um meio, sendo que esse tampão ele pode ser um tampão ácido, onde ele vai ser formado por um ácido fraco e um sal correspondente, ou então você tem um tampão básico, formado por uma base fraca e um sal correspondente. Observe o enunciado. Os tampões têm um papel importante em processos químicos e bioquímicos, nos quais é essencial a manutenção do pH. Assim, muitos processos industriais e fisiológicos requerem um pH fixo para que determinada função seja desempenhada. O gráfico a seguir representa uma titulação com formação de uma solução tampão. Observe que no gráfico nós temos o chamado ponto de equivalência, que é o ponto de neutralização. E observe que esse ponto de equivalência ele está em um pH acima de 7. Então, para que tenhamos um pH acima de 7, então o processo ele tem que ser feito por uma base forte e um ácido fraco. Então, a neutralização desse ácido fraco
por meio de uma base forte, vai permitir a formação do que nós chamamos de sal correspondente. Então, se o pH ele se encontra acima de 7, então o que predomina é o meio básico. Então, vamos ter uma reação entre uma base forte e um ácido fraco. Se por acaso tivéssemos o inverso, um ácido forte e uma base fraca, então o ponto de equivalência ele seria abaixo de 7, predominando assim a forma ácida. Então, nos itens, temos o seguinte: de acordo com o gráfico, na titulação representada anteriormente, foram utilizados um ácido de natureza fraca e uma base forte, exatamente para que o ponto de equivalência ele seja acima de 7. Gabarito, letra C. E aí, pessoal, tudo jóia com vocês? Nas minhas mãos está uma linda questão de física contemplando o conteúdo de cinemática, uso da equação de Torricelli, movimento uniformemente variado. Vamos lá? Quando freamos e conseguimos parar o carro normalmente, ocorre o atrito estático entre os pneus e a pista. Vale ressaltar, aqui a princípio, ó, o carro estava a 22 metros por segundo. Esse atrito é maior que o cinético, que rola quando as rodas travam ao frearmos bruscamente. Assim o carro para, depois de percorrer 45 metros. Em vez de pisar fundo, o recomendado para parar o carro é pisar e soltar continuamente o pedal de freio. É exatamente o que o ABS faz automaticamente. Em pista seca, ele para o carro em cerca de 32 metros depois da freada. Então, meu caro aluno, observe, a princípio, usando um freio convencional, nós precisamos de 45 metros para frear completamente. Já com o ABS, bastam 32 metros. Competência 6, habilidade 20, considerando que as desacelerações são constantes nos testes realizados com e sem os freios ABS, qual é aproximadamente a razão entre os módulos das forças de atrito F1 de um carro que utiliza freios ABS e F2 do mesmo carro sem os freios ABS. Muito bem, é a força de atrito quem vai frear o carro, então ela é a resultante. E a resultante é a massa vezes a aceleração. Portanto, a relação entre os fates acabará sendo a relação entre as acelerações. Muito bem, no caso 1, vamos lá, a velocidade final ao quadrado é a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes A1 ΔS. Se é parar, para eu parar, a velocidade final é 0, a inicial era 22 metros por segundo, aí ao quadrado, mais 2 vezes A1 vezes 45. Ótimo, a princípio eram 45 metros. Portanto, ficaremos com, observe, 90 vezes A1 é igual a 22 ao quadrado. E aí o valor de A1 será 22 elevado ao quadrado dividido por 90, que vai me dar como resposta 5,38 aproximadamente metros por segundo ao quadrado. Na outra situação, repetindo o uso da mesma equação de Torricelli, essa que está aqui, ó, vamos lá. A nova velocidade final é 0, 0 ao quadrado, tem que parar. A inicial é 22, 22 ao quadrado, mais 2 vezes A2, e agora, recorrendo aqui ao enunciado, 32 metros, ó, é a necessidade de distância para eu parar completamente. Ficaremos com 64 vezes A2 vai acabar dando igual a 22 ao quadrado. Uau, prof, que legal. Então, A2 será 22 ao quadrado por 64, que dará aproximadamente 7,56 metros por segundo ao quadrado. Vale ressaltar que aqui eu vou ter um sinal de menos, né? Aqui está, ok? E aqui também eu vou ter um sinal de menos quando muda para o outro lado. Perfeito. Prof, o que ele pediu foi a relação. Isso, onde está isso no enunciado? A razão entre os módulos das forças de atrito F1
de um carro que utiliza o ABS e F2 de um carro sem ABS. Então a razão entre essas forças acabará sendo a razão entre as acelerações. Menos 7,56 dividido por menos 5,38. Quando nós fizermos essa relação, nós vamos obter um valor aproximado de 1,40. E isso aparece na opção C de casa. Foi uma questão linda, meus caros. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Queridos estudantes, que legal estarmos juntos. Nesse momento, vou convidá-los à resolução de uma linda questão de dinâmica, física, leis de Newton. Olha só comigo que bacana esse enunciado. Vamos lá. Um professor leva para a sala de aula uma balança analítica que é utilizada em medições precisas de massa a fim de realizar um experimento. Ele coloca uma borracha escolar sobre a balança em repouso e pede que os alunos leiam a massa indicada no visor. Em seguida, aqui está a chave, com a borracha ainda na balança, o professor executa um movimento acelerado vertical para cima com aceleração positiva. Esse movimento foi filmado para posterior análise pela turma. Muito bem, competência 6, habilidade 20. Ao assistirem ao vídeo em câmera lenta, os alunos observam que, a partir do repouso até pouco antes do fim do movimento realizado pelo professor, a leitura da massa da borracha no visor da balança, excelente. Aqui está o desenho da balança. Em cima dela está uma borracha. Vamos trazer a borracha somente para cá. Aqui está a borracha. Sobre ela atuarão duas forças. Uma de interação com o planeta, que é o peso, e a outra de interação com o piso da balança, que é a normal. Ótimo! Quando havia o repouso, a normal e o peso tinham o mesmo valor. Mas agora ele deseja que a borracha esteja subindo em movimento acelerado para cima. Uau, prof, então a velocidade é para cima e a força também, já que está acelerando. Portanto, a aceleração também é para cima. A única chance de a força resultante ser para cima é a normal, ser mais forte do que o peso. Logo, a normal em módulo deverá vencer o peso para que a força resultante seja para cima. Note, a letra B diz que aumentou. A normal indica o peso. Aumentou. Será que é o item B? Veja, aumenta, pois o peso da borracha também aumenta. Não, gente, o peso não mudou, não pode ser. Óbvio, olha, no item D ele falou aumenta, pois a força normal sobre a borracha torna-se maior que o seu peso. Agora sim, cuidado para não cair na pegadinha do item B. Meus caros, para nós então, linda questão de física, letra D de dado, opção correta. Um grande abraço, minha gente, e até a próxima. Tchau, tchau. Caríssimos alunos, que legal estarmos juntos nesse momento. Convido-os à resolução de uma linda questão de física, mecânica, contemplando leis de Newton, um dos principais conteúdos de toda a nossa maravilhosa física. Vamos lá. Quando o cinto de segurança é colocado de maneira correta, a maior parte de sua força de resistência é aplicada sobre a caixa torácica e a pelvis, partes do corpo relativamente resistentes. Uma vez que os cintos se estendem por uma boa parte do corpo, a força não fica concentrada em uma área pequena. Assim, não há como causar muito dano. Além disso, o tecido do cinto de segurança é feito de um material flexível, permitindo que ele se estique um pouco, o que significa que a parada não é tão abrupta. Cintos de segurança, olha só, seguros, permitem que você se movimente apenas um pouco para frente. Caso contrário, você colidiria com o volante. Uau! De que é que ele trata nessa questão? Vamos lá, competência 6, habilidade 20.
as propriedades do cinto de segurança descritos no texto anterior protegem o passageiro do efeito de uma lei da física denominada. Muito bem, seria, turma, a primeira lei de Newton. Essa seria a resposta. Eu estou falando da lei da inércia. E o que é que essa lei sugere? Todos os corpos mantêm a tendência de permanecerem no seu estado de equilíbrio. Isso significa um corpo que está em movimento retilíneo uniforme tem a tendência de se manter assim. Logo, um carro em movimento, quando sofre uma freada, tudo dentro dele tende a continuar em movimento. E se um objeto estivesse parado, sua tendência igualmente seria se manter parado. O uso do cinto de segurança serve para conter a inércia e os passageiros não serem levados à frente do carro. Portanto, letra A é a opção correta. Bem rapidinho, o item B sugere teorema do impulso. Bem, o teorema do impulso diz que o impulso de uma força é a variação da quantidade de movimento, não tem nenhuma relação. O item C também é uma lei de Newton, a terceira lei, ação e reação, que promove uma reciprocidade mútua. Uma força existe em pares, nenhuma relação também com o que está citado sobre o cinto de segurança. Princípio da conservação de energia, que é aplicado apenas a sistemas conservativos, mantendo a energia total, e lei da conservação da quantidade de movimento, que só pode entrar em vigor quando nós temos sistemas físicos isolados, livres da ação de força externa. De fato, o candidato precisava conhecer as leis de Newton para marcar, então, a alternativa A de avião. Uma linda questão, meus caros. Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau! Uma questão que vai abordar os conceitos de termoquímica na questão da combustão do metano em um avião utilizado aí pelo Brasil. Observe que no texto ele cita o ΔH de combustão do metano como sendo 890 e dá os dados de massas molares. E olha o comando da questão. Considerando que o consumo médio de energia desse avião seja de 8,9 vezes 10 elevado a 3 kJ por minuto, qual a massa aproximada de CO2 que seria emitida por hora caso essa energia fosse produzida a partir da combustão completa de 1 mol de metano por minuto? Então observe o seguinte, que temos 8,9 vezes 10 elevado a 3 kJ por minuto. Esse é o consumo médio dele. Mas aí vamos ter um total de 60 minutos. E aí, no total, vamos ter o valor de 5,34 vezes 10 elevado a 5 kJ de energia. Essa é a energia que ele precisa consumir. Mas observe o seguinte, que 1 mol de metano que é consumido, ele vai produzir 1 mol em CO2, e aí vamos ter uma liberação de 890 kJ. Porém, precisamos aí de 5,34 vezes 10 elevado a 5 kJ. Porém, como ele deseja massa, a massa molar do CO2 é de 44 gramas por mol. Então, vamos identificar uma quantidade em X. Então, pela proporção, o que é que nós temos? Que para cada 44 gramas de CO2 produzidas, vamos ter um consumo de 890 kJ. Porém, precisamos de 5,34 vezes 10 elevado a 5 kJ. Logo, vamos ter uma massa correspondente, onde essa massa ela vai ser de aproximadamente 2,6 vezes 10 elevado a 4 gramas. Gabarito, letra B de bola. As barragens são entendidas como sistemas artificiais, ou seja, produzidas pelo próprio homem, e represa a água dos rios, formando, logicamente, imensos lagos.
Isso pode causar grandes impactos ambientais. O objetivo tecnológico desse procedimento artificial é justamente a geração de energia elétrica. Ali você tem armazenado energia potencial gravitacional. Entretanto, para o meio ambiente, você pode comprometer a ictiofauna. A nossa questão indica que, ao alterar as características naturais dos rios, ou seja, as águas lóticas, geramos ambientes semelhantes a lagoas e que pode afetar a ictiofauna. O represamento vai prejudicar, por exemplo, espécies que sejam migratórias. E a introdução das espécies não nativas, ou seja, as exóticas, pode até aumentar o rendimento da pesca. Mas acontece que a necessidade de, ao se implantar uma dada espécie exótica em um dado ecossistema aquático, é necessário um estudo prévio antes dos nichos ecológicos completos das espécies exóticas, como também das nativas. Acontece que, na formação da represa de Itaipu, no Rio Paraná, após a introdução dessas espécies exóticas, o que poderemos perceber, de acordo com o número de indivíduos capturados, observados na tabela, é que a quantidade mais excessiva em termos percentuais de cascudo, depois da formação da represa, essa população desse tipo de Actinopterige, desse peixe ósseo, desapareceu completamente. O que sugere que, com a introdução das espécies exóticas, elas deveriam ter, portanto, nichos ecológicos que se sobrepõem e que estes organismos exóticos passaram a utilizar melhor os recursos do meio, uma vez que houve um desaparecimento da população de cascudos. Então a questão indica que a ictiofauna, ou seja, o conjunto de peixes da região, após a formação da represa, mostrou uma consistente transformação da biodiversidade. Como que deu para observar o desaparecimento dos cascudos, devido à competição interespecífica, ou seja, aquela que ocorre entre indivíduos de espécies diferentes. E, portanto, o nosso item correto para a questão é justamente a letra A. Eu lembro que um gráfico de competição interespecífica é justamente aquele no qual você vê espécies estáveis e, no caso, a espécie de cascudo, a sua densidade populacional decaindo sensivelmente. Mas, para a nossa questão, o item correto, a letra A. Olá, pessoal. Vamos tratar aqui da questão do pH, da acidez e basicidade de determinadas substâncias. Vamos, então, ao enunciado. Em um laboratório de análises químicas, encontram-se 3 amostras de água. A amostra 1, contaminada por cal e com pH 10. A amostra 2, contaminada por ácido clorídrico e com pH 4. E a amostra 3, composta por água destilada, ou seja, pH 7. A tabela a seguir representa os indicadores com seus respectivos pontos de viragem e mudanças de cores. Daí a gente tem aí indicando o azul de timol, com zona de viragem entre 1,2 e 2,8, e a mudança de cor aqui de vermelho a amarelo. Alaranjado de metilo, 3,2 até 4,5, também vermelho e amarelo. Azul de bromofenol, 2,8, 4,6, amarelo azul. Verde de bromocresol, 3,8 até 5,4, o pH, e a cor aí vai ser a mudança de amarelo para azul. Vermelho de metilo, 4,2 a 6,3, cor vermelho e amarelo. Azul de brotimol, de bromotimol, pH 6 até 7,6, mudança de cor de amarelo para azul. Vermelho de fenol, de 6 a 8,4, amarelo vermelho. Fenolftaleína de 8,2 a 10, incolor carmim. Timolftaleína 9,3 a 10,5, incolor azul. O indicador mais apropriado para verificar as diferentes amostras de água seria... Bom, pessoal, voltando aqui ao enunciado, a gente tem a seguinte situação. A primeira amostra, tinha pH 10, correto? A amostra 2 tinha pH 4 e a amostra 3, pH 7.
Bom, para eu identificar qual seria o melhor indicador, esse indicador teria que ter aí um meio termo entre os pHs que eu tenho. Porque imagine um indicador que tivesse pH 2. Ele já ia ter sua cor na viragem 2, já ia mudar de cor. Então não adiantava eu colocar uma substância com pH 10, com pH 7, com pH 4, porque todos esses pHs são maiores que 2. Então eu teria aí já uma cor só para todos eles, tá certo? Então eu teria que ter um pH que fosse, um indicador que fosse com um pH entre esses aí que foram citados na questão. E quando a gente olha aqui as opções, se você observar, nós temos aqui, lá nas opções, quando eu falo o D de dado, azul de bromotimol, e eu volto aqui na tabela, eu vejo azul de bromotimol com a viragem dele de 6 a 7,6, que vai virar da cor amarelo a azul. Se você observar, eu tenho uma solução com pH 4. Então, se ele vai virar no pH 6, já passou do 4. Então, ele já vai ter outra cor, que será o amarelo, certo? Depois eu tenho uma solução de pH 7, que vai estar entre aí, então deve estar de amarelo a azul, deve estar uma cor verde, que é uma cor intermediária, não é isso? E depois eu tenho uma solução de pH 10, que já vai ter virado diretamente para a cor azul, conseguindo assim identificar bem direitinho cada cor, em cada zona de viragem, em cada pH. Portanto, a gente marca aí a opção correta como D de dado. A questão trata da relação área-volume entre as células que compõem os organismos. Bem, se sugere que a origem provável da vida na Terra data do pré-cambriano, ou seja, o equivalente a 570 milhões a 4,6 bilhões de anos atrás. Mas também se sugere que essas primeiras formas de vida deveriam ser microscópicas e deveriam ocorrer mesmo assim, para a época, reações bioquímicas mais organizadas e controladas, que foi permitida uma adaptação destes primeiros seres, que provavelmente deveriam ser procarióticas. Mas a partir de 2 bilhões de anos atrás, uma grande inovação evolucionária aconteceu, ou seja, o surgimento de uma célula eucariótica com material genético envolvido com uma cariomembrana, apresentando inclusive ânulos, o que já sugeria uma grande relação entre núcleo, citoplasma e vice-versa, e um sistema eficiente de transporte a nível de membrana plasmática. Ora, imagine um quadrado como um paralelogramo com 4 lados congruentes. A sua área é igual a L ao quadrado. Ora, mas se eu levar em conta um cubo, que é um hexaedro regular, com uma aresta de 1 centímetro, eu terei uma área de 6 centímetros quadrados. Entretanto, eu terei um volume de o equivalente a 1 centímetro cúbico. Ora, mas com o aumento dessa aresta, relacionando com uma hipertrofia celular, teremos agora uma área, se essa aresta for para 10 centímetros, de 600 centímetros quadrados e um volume equivalente a 1.000 centímetros cúbicos. Observe que há uma grande desproporção em relação ao aumento do volume e da área. Então a questão trata justamente do fato de uma célula eucariótica que apresenta orgânulos envolvidos por membranas que criam compartimentos onde ocorrem atividades metabólicas específicas, como pode ser, por exemplo, o citoplasma. E a seleção e a distribuição de nutrientes são importantes. E para isso, as células são envolvidas por membranas plasmáticas que vão definir o limite celular e separam o conteúdo interno do externo, definindo a composição química do citoplasma, a real identidade das células e, consequentemente, o seu metabolismo, do qual a vida depende. Isso significa que, se em uma célula aumentasse de tamanho além de certo limite, sua superfície seria insuficiente para manter o nível de trocas necessárias. Dessa forma, considere o quadro abaixo sobre a relação entre a área e o volume celular. Bom, aqui deixa bem claro que o motivo pelo qual as células são justamente microscópicas. Perceba que com o aumento do número de células, vamos aumentar mais essa relação
área, volume e ambiente. E, portanto, a origem da multicelularidade, pelo que foi explicado, deve ser uma maior relação entre a área e o volume celular quando se compara o conjunto de células de um pluricelular com uma célula individual. E, portanto, o item correto para a nossa questão é justamente a letra D. A questão trata de uma propriedade da água que é a coesão-tensão. Bem, a questão indica o seguinte: saiba como fazer um recipiente capaz de regar automaticamente as plantas. Primeiro, corte uma garrafa PET no sentido horizontal, o equivalente a 1/3 de espaço, contado da tampa até o centro. Importante é que a metade de baixo seja maior do que a do topo. 2. Faça um furo no meio da tampa da garrafa com o auxílio da tesoura ou da faca. Dependendo da quantidade de água que a planta vai precisar, é possível fazer mais de um buraco no lacre. Insira o barbante nos furos da tampa. Nessa fase é importante perceber que a ponta do barbante deve ficar na parte externa da tampa. 3. Por fim, tampe a garrafa, tomando cuidado para manter o barbante intacto. Encha de terra e plante a muda neste recipiente menor, sempre segurando o barbante, de forma que ele toque na maior quantidade de terra possível. Na outra metade, coloque água. Encaixe a parte superior da garrafa na parte inferior e pronto. O que foi dito, você percebe na ilustração. Agora, é importante você perceber que água é um nome comum a uma substância química formada pela união de 2 átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Ora, os 2 átomos de hidrogênio são ligados covalentemente a esse oxigênio e lembrando uma coisa, há um ângulo de 104 graus e meio. Ora, mas o átomo de oxigênio é mais eletronegativo e a água é polarizada, o que significa dizer que ela também é atraída por substâncias também polarizadas. Ora, neste caso do barbante, é interessante você perceber que, em relação à questão da adesão, é justamente uma propriedade que a água tem de molhar um tecido. Por outro lado também, quando se leva em conta aquela propriedade de um líquido que tem um filme tipo elástico, você tem aí a questão da adesão. Isso é o que explica o fato de a água percolar ou ela subir por estruturas também polarizadas, como é o caso do barbante, e manter esta irrigação adequadamente. Bom, então a questão diz que o transporte da água do reservatório para o solo, onde se situa o vegetal, ocorre justamente devido à propriedade de adesão e coesão das moléculas que sobem pelo barbante. E, portanto, o item correto é a letra B. Olá, pessoal. Vamos tratar de uma questão que vai precisar de assuntos como colóides e viscosidades deles. Vamos então ao enunciado. Durante a reforma de uma casa, um operário abriu uma lata de tinta e observou que a substância apresentava um aspecto gelatinoso. Ao fazer a leitura do rótulo, verificou a seguinte instrução: mexer bastante a tinta antes de colocar água. Essa orientação deve-se ao fato de a aplicação de força ou agitação promover a transformação do colóide, tinta, que passa de gel a sol. Essa propriedade é conhecida como tixotropia e corresponde à alteração na... Bom, pessoal, a tixotropia é justamente o que o enunciado escreveu para a gente. É toda vida que eu tenho um colóide e por ação de uma força, ele muda a sua viscosidade, né? Porque quando eu tenho um colóide que passa de gel a sol ou de sol a gel, isso é a textura, isso é a viscosidade, tá certo? Então vamos analisar aqui os itens. O A fala de densidade, que a gente sabe que não é. B, ductibilidade, também não. C, relaciona-se à dureza, também não é. D, maleabilidade. E o E fala justamente da viscosidade, que é o item a ser marcado, certo? Pela questão da tixotropia, como foi explicada. Então, a opção correta, item E. Olá, pessoal.
vamos tratar de uma questão que vai ter como assunto principal o meio ambiente. Vamos então ao enunciado. Com o intuito de conter rejeitos de mineração, foram liberados no rompimento da barragem de Fundão, no fim de 2015, a empresa de mineração responsável pelo desastre aponta como medida emergencial a construção de um dique em Mariana, na região central de Minas Gerais. A obra é importante para a contenção de sedimentos e para a melhoria permanente da água, pois com o período chuvoso, o nível de água dentro do dique poderá aumentar até transbordar, fazendo com que a água continue fluindo enquanto os rejeitos permanecerão no dique. Dessa forma, a melhoria na qualidade de água acontecerá com base no item A, alto volume de rejeitos despejados durante o rompimento da barragem. Bom, pessoal, se a ideia é construir um dique, então a ideia é deixar que os rejeitos de alta densidade, eles não possam atingir um alto volume, certo? Então a gente invalida aí o item A. B de bola. Elevada massa de rejeitos despejados durante o rompimento da barragem. Bom, a qualidade da água ela não vai ser elevada pela quantidade de massa de rejeitos. Com certeza, se eu tiver uma maior massa, então a qualidade da água não vai ser melhorada. Logo, o item B também será invalidado. Item C. Alta densidade dos rejeitos despejados durante o rompimento da barragem, que seria justamente a opção C correta, ser marcada. Pois se eu tenho uma alta densidade, então na hora que eu construir um dique, né, e ele fizer isso, os rejeitos com alta densidade vão ficar retidos, enquanto a água vai continuar fluindo, tá certo? No item D de dado, alta solubilidade dos rejeitos despejados durante o rompimento. Se os rejeitos tiverem alta solubilidade, eles vão se dissolver em água. Se eles vão se dissolver em água, a água vai estar contaminada e não vai ter alta qualidade. Então o item D não deve ser marcado. Item E, elevado ponto de ebulição dos rejeitos despejados durante o rompimento da barragem. Não tem qualquer contribuição o fato de ter um elevado ponto de ebulição, o que confirma, então, a opção correta, item C. Nessa questão, nós temos um texto base que fala sobre a teoria da endossimbiose. Teoria que fala da origem de mitocôndrias e cloroplastos dentro das células eucariontes. Essa teoria afirma que um eucarionte primitivo englobou em algum momento procariontes que eram capazes de utilizar o gás oxigênio, portanto, aeróbios. Ao englobar, o saldo energético nessa célula foi maior do que a fermentação realizada por esses eucarióticos primitivos. Então, o eucarionte primitivo não digeriu esse procarionte, passando a viver os dois em simbiose. Em troca do maior saldo de energia que recebia com o procarionte primitivo dentro de sua célula, o eucarionte cedia para esse procarionte abrigo e alimentos. Dessa forma, os dois passaram a trocar favores de forma simultânea, vivendo em simbiose. Com o tempo, a evolução foi acontecendo e esses seres passaram a viver juntos e assim temos a origem das mitocôndrias e também os cloroplastos, que realizavam a fotossíntese, permitindo assim a retirada de gás carbônico do ambiente e eliminação de gás oxigênio. Essa teoria é embasada em algumas características comuns às mitocôndrias e aos cloroplastos, que é a dupla membrana e também a presença de um DNA circular, que é muito semelhante às estruturas presentes nas bactérias atuais. Portanto, a alternativa da questão, de acordo com o enunciado, a característica encontrada em mitocôndrias, cloroplastos e bactérias, que reforça a teoria abordada no texto, é a presença do DNA circular, alternativa B. Item correto da questão, portanto, letra B. A questão aborda o assunto sobre os riscos da água de lastro. O lastro são depósitos que existem nos navios, onde a água fica armazenada para dar mais estabilidade ao navio. Quando eles chegam ou partem de um local, é comum eles despejarem essa água de lastro onde estão ou coletar água para os tanques de lastro para dar a estabilidade necessária. Ao fazer esse movimento de coletar ou despejar a água de lastro, os seres vivos, os animais em geral que vivem naquela região, saem ou entram no lastro junto com a água coletada e despejada. Ao coletar em um local, chegando no destino, esse navio pode despejar essa água de lastro, o que vai fazer com que os seres de outra região
penetrem ou passem a habitar um ambiente diferente daqueles onde eles foram coletados. Essas espécies, agora exóticas, começam a competir pelos nutrientes, pelos recursos ambientais com os seres nativos, o que pode causar um desequilíbrio na cadeia alimentar desse local, levando a um grande desequilíbrio ambiental. Baseado nisso, a questão tem como enunciado: a análise do texto demonstra que a água de lastro representa um problema ambiental global por estar associada diretamente com a introdução de espécies exóticas num ambiente diferente, alternativa C. Resposta correta da questão, letra C. A questão mostra um trecho de um texto que fala sobre as marés vermelhas que foram identificadas na China. A maré vermelha é um fenômeno, é um processo que ocorre em águas, onde ocorre a floração, ou seja, a multiplicação excessiva de determinadas algas. Essas algas, em geral, produzem uma toxina, uma substância tóxica, que pode levar à morte dos seres vivos, como peixes, larvas ou crustáceos que vivem naquela região. A maré vermelha, portanto, ela vai acontecer em águas que estão poluídas com matéria orgânica. Devido à grande quantidade de matéria orgânica, elas têm muitos nutrientes, logo multiplicam-se excessivamente. Essa multiplicação, devido à tonalidade das algas, dá à água uma cor em tons de laranja ou marrom, certo? Variando também em tons de laranja, dependendo da espécie que está florando. Esse excesso de matéria orgânica chega ao recurso hídrico por meio de esgotos domésticos que são, em geral, clandestinamente despejados num recurso hídrico, ou também por meio da lixiviação, a água da chuva que passa em áreas agricultáveis e, devido à adubação inorgânica excessiva, esse excesso de nutrientes da adubação é levado pela chuva para o recurso hídrico, enriquecendo aquela água com matéria orgânica juntamente com o esgoto despejado. Assim, com excesso de matéria orgânica, ocorre um excesso de multiplicação e o fenômeno da maré vermelha. A questão O enunciado questiona: o texto relata episódios de floração de algas nocivas, também conhecida por maré vermelha. Esse fenômeno está diretamente relacionado à liberação de grandes quantidades de esgotos domiciliares ricos em nutrientes que atingem os oceanos sem receber tratamento. Alternativa D. Resposta correta da questão, letra D. A questão aborda um texto falando da origem de uma certa organela. Pela descrição do texto, a organela corresponde ao complexo golgiense. Essa organela é formada por um conjunto de sacos achatados que são sobrepostos como se fossem pratos emborcados. A partir da microscopia, percebeu-se uma ligação entre o complexo golgiense e o retículo granuloso, também chamado de retículo endoplasmático granuloso ou rugoso. Percebeu-se que proteínas produzidas no retículo granuloso, por meio de vesículas transportadoras, chegavam a uma das faces do complexo golgiense. Lá ela era modificada, em geral recebia glicídios, e depois era secretada por meio de vesículas até a membrana plasmática e postas para fora da célula. Portanto, as proteínas modificadas no complexo golgiense, na sua maioria, são utilizadas fora da célula, portanto, proteínas de exportação. Essas proteínas, elas têm diversas funções no corpo, como, por exemplo, as proteínas digestivas. Na questão, o enunciado pede a estrutura descrita no texto é, portanto, o complexo golgiense, alternativa A. Resposta correta da questão, letra A.